Nos Caminhos da História. Estamos iniciando mais um programa para falar da nossa identidade, da nossa história. Hoje vamos tratar de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, a capital do estado do Rio Grande do Sul. A muito leal e valorosa Porto Alegre. Não saia daí, logo depois do intervalo nós voltamos. Estamos de volta para tratarmos de Porto Alegre de todos, Porto Alegre é a capital de todos os gaúchos. Para falarmos de Porto Alegre, precisamos falar um pouco da história inicial do Rio Grande do Sul, para que nós compreendamos em que momento Porto Alegre se insere efetivamente na nossa história. No início do Brasil, a partir de 1500, a partir da chegada de Cabral, da fundação de algumas cidades, alguns povoados no nordeste, do centro para o nordeste do Brasil, como Salvador, como Recife, Rio de Janeiro e tal. Neste primeiro período, aqui na Pampa, no território sul-rio-grandense, não havia nenhum interesse econômico, nenhum atrativo econômico. E a costa do Rio Grande do Sul também não favorece a chegada de embarcações. E a única forma efetiva para chegar aqui era via o Oceano Atlântico. Fora isso, mato muito acidentado, dificilmente alguém conseguia chegar. Então, de 1500 até o final daquele primeiro século, daqueles primeiros 100 anos, neste território, nada de presença europeia, nada. Nós vamos ter a presença europeia nas proximidades do Rio Grande do Sul já no século XVII, a partir do início dos anos 1600. Aí nós vamos ter a ocupação de Laguna, como o último povoamento português abaixo do Desterro, que é Florianópolis. E no final daquele século XVII, lá em 1680, é que nós vamos ter a instalação da Colônia do Santíssimo Sacramento. Colônia do Sacramento, hoje cidade de Colônia, no Uruguai. Vejam bem, isto acontece quase 200 anos depois da chegada dos portugueses na costa brasileira. Nesse interim, o que nós tivemos foram os jesuítas que chegaram nas missões, 1626, a introdução do gado, 1634, a expulsão dos jesuítas pela pressão dos bandeirantes em 1641 e depois somente a Colônia de Sacramento em 1680. Evidentemente que aquele gado que ficou aqui atraiu um tipo humano, esse que nós lá no início foi chamado de Guasca, depois de Gaudério, depois de Gaúcho, né? Mas não havia uma ocupação aqui, era um tipo humano que andava aí sem lei, sem rei, sem raça definida. Eram espanhóis, eram portugueses, eram mamelucos, eram negros, eram índios, eram teatinos todos, que caçavam gado, tiravam o couro e levavam para vender em Montevidéu, depois na Colônia de Sacramento.
a região de Porto Alegre, que é essa região próximo da Laguna dos Patos, nada havia de ocupação portuguesa. O que havia ali era a presença de indígenas. Aí no início dos anos 1700, já no século XVIII, nós vamos ter uma expansão de Laguna em direção do sul, em direção daquilo que se chamou de Campos de Viamão. Ou seja, de Laguna descendo em direção de Torres, de Tramandaí, de Viamão, de atual Porto Alegre. Tudo isso era Campos de Viamão. E nós só vamos ter a chegada de portugueses com destinação ou doação de terras através de sesmarias a partir do ano de 1720 aproximadamente. Neste momento, já temos lá na Colônia Sacramento um trabalho de reunião de gado. E já temos o interesse do centro do Brasil neste gado que se encontrava numa região que passou para a história como Vacaria do Mar, que é uma região que abrange quase metade mais ou menos do Rio Grande do Sul e quase todo o Uruguai, que é onde ficou o gado que se reproduziu enormemente, com bons pastos, boas águas, depois que os bandeirantes forçaram os jesuítas a abandonar o território, repito, em 1641. Nós vamos ter um primeiro, considerado assim um primeiro tropeiro, tá? Que é Cristóvão Pereira de Abreu, que é um lagunense que começa a buscar gado na colônia do Santíssimo Sacramento. O primeiro caminho ele foi aberto a partir da colônia do Sacramento para o centro do Brasil por volta de 1730, tá? Por Cristóvão Pereira de Abreu. Em 1732 se instalou, onde hoje é Porto Alegre, um cidadão chamado de Jerônimo de Ornelas. Jerônimo de Ornelas recebe uma sesmaria na região que hoje é Porto Alegre, e nessa região havia antes da chegada do Jerônimo de Ornelas, já havia a chegada de alguma pequena embarcação pela Laguna dos Patos e que tinha ali um pequeno trapiche, e essa região era chamada de Porto de Viamão. Com a chegada de Jerônimo de Ornelas, aquela região do Porto de Viamão, que é mais ou menos onde hoje tem a usina do gasômetro em Porto Alegre, passou a ser chamada de Porto do Dornelles, uma corruptela do sobrenome do Jerônimo, que era Jerônimo de Ornelas, por isso Porto do Dornelles. Isto acontece a partir de 1740. 1740, tá? Depois disso, nós vamos ter, em 1750, o Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha, que combinam aquela troca entre missões e colônia do Sacramento. Decorre disso a Guerra Guaranítica e o massacre dos índios guaranis. Mas antes da Guerra Guaranítica, que acontece de 1754 a 56, nós vamos ter a chegada dos açorianos para ir para as missões. Porque quando houve este acordo, que os índios
das missões abandonariam a região das missões para se dirigirem à colônia Sacramento, aquela região ficaria desocupada e, portanto, portugueses queriam ocupá-la para manter a posse do território com casais açorianos para explorar a agricultura. Os açorianos chegaram em Florianópolis, no Desterro, e de lá vieram por terra, desceram por terra. E nós vamos ter a chegada dos primeiros açorianos em Porto Alegre em 1752. Mesmo que não haja registros definitivos, há uma cultura oral que diz que chegaram em Porto Alegre 60 casais açorianos, aonde hoje é Porto Alegre. A partir da chegada desses açorianos, em 1752 e 53, nós vamos ter uma pequena alteração na denominação daquele local, que passou a ser chamado de Porto dos Casais. Então, Porto de Viamão, Porto de Dornelles, Porto dos Casais, com a chegada dos açorianos em 1753. Vamos nos lembrar que Rio Grande, primeira ocupação oficial portuguesa no estado do Rio Grande do Sul, foi fundada em 1737, ou seja, em torno de 16, 17 anos antes da chegada dos açorianos em Porto Alegre. Entre a chegada de Jerônimo Dornelas e os açorianos, nós temos a fundação de Rio Grande. Um episódio importante acontece em 1763, quando os castelhanos invadem o Rio Grande do Sul e tomam o Rio Grande. E tomam o Rio Grande e ficam em Rio Grande por 10 anos. Aí a comandância da região que estava em Rio Grande se muda para Viamão, para a Capela de Viamão. Viamão era uma freguesia de nome de Nossa Senhora da Conceição de Viamão, a freguesia de Viamão. Para ali se muda o governo da região, da província de São Pedro do Rio Grande, 1763. Depois disso, depois da instalação da comandância em Viamão, nós vamos ter uma série de tentativas de expulsão dos castelhanos, o que só ocorre em 1776, 13 anos depois, a expulsão dos castelhanos, de Rio Grande. Mas nesse ínterim, em 1772, ou seja, antes da expulsão dos castelhanos, no dia 26 de março, o Porto dos Casais é elevado à condição de freguesia, com o nome de Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. 26 de março de 1772. Esta é a data em que se comemora o aniversário de Porto Alegre. O aniversário de Porto Alegre, que estamos comemorando, em 26 de março, ela reporta a este ato de constituição da freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Ali nasce a Porto Alegre. A transferência do comando político de Viamão para Porto Alegre acontece um ano depois de construída a capela e de construída a casa do governador, que era Marcelino de Figueiredo. Então Marcelino de Figueiredo transfere a capital da província de Viamão
para Porto Alegre em 1773. Depois do intervalo, nós continuamos falando de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. Já voltamos. Estamos de volta nos caminhos da história, falando hoje de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos. Já vimos que Porto Alegre teve, antes de ser Porto Alegre, aquele local onde se encontra Porto Alegre, naquele delta do Jacuí, assim chamado, às margens do lago Guaíba, próximo da Laguna dos Patos. Porto Alegre recebeu o nome inicial de Porto de Viamão, Porto do Dornelles, Porto dos Casais, Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, e quando da instalação do governo lá, a transferência do governo de Viamão para Porto Alegre, com Francelino Figueiredo, recebeu o nome de Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Catedral Metropolitana, que nós vamos ver aí uma imagem, tem essa denominação, a Catedral da Madre de Deus. Então, a padroeira, digamos assim, de Porto Alegre é Nossa Senhora, tá? Tanto que Nossa Senhora dos Navegantes é comemorada em Porto Alegre, mesmo que Nossa Senhora dos Navegantes não seja a padroeira de Porto Alegre. Mas a catedral é dedicada à Mãe de Deus, a Nossa Senhora. Para os católicos, há aí uma importância muito grande nessa questão. Porto Alegre, no final do século XVIII, quando se transforma na capital, ela possui em torno de 4.000 habitantes, não mais do que isso. Ou seja, era uma pequena freguesia. E ela só é levada à condição de vila, de freguesia para a condição de vila, que é mais ou menos o que seria a cidade hoje, tá? Em 1812, depois da chegada de Dom João VI ao Brasil. Dom João VI chega ao Brasil em 1808, tá? Quando, em 1808, o Rio Grande do Sul passa a ser sede da Capitania de São Pedro, 1808, tá? E em 1812, portanto, passa a condição de vila, quando ela se torna a capital da capitania, tá? De São Pedro do Rio Grande. Em 1820 e depois em 1833, primeiro em 20, depois em 33, passam por aqui dois pesquisadores interessantes, dois antropólogos, viajantes franceses. Auguste de Saint-Hilaire, em 1820, e ele descreve um baile no centro de Porto Alegre, tá? No Solar dos Câmara, na Casa dos Câmara. Fica hoje junto à Assembleia Legislativa, inclusive pertence o prédio à Assembleia Legislativa. Ele descreve um baile, um sarau, e fala das mulheres especialmente, e diz que em lugar nenhum do Brasil, do interior do Brasil, ele havia visto o que viu ali em Porto Alegre: as mulheres falando desembaraçadamente com os homens, tá? Não escondidas, mulheres recatadas, mas comunicativas, e faz uma série de elogios aí ao comportamento dos porto-alegrenses. E depois, em 1833, outro francês, Arsène Isabelle, também escreve sobre Porto Alegre, e ele fala já, isso 2 anos antes do início da Revolução Farroupilha, fala da presença de 2 partidos políticos, o partido imperial ou monarquista e o partido dos farroupilhas, os farroupilhas. E diz o Arsène Isabelle, que os farroupilhas
defendiam uma forma de governo igual à francesa, ou seja, uma forma republicana de governo. Isso antes do início da Revolução Farroupilha. Então a Revolução Farroupilha ela é gestada, né, especialmente em Porto Alegre. Mas os farroupilhas tomam Porto Alegre em 20 de setembro de 35 e perdem Porto Alegre, ou seja, os imperiais retomam Porto Alegre em julho de 36. Então os farroupilhas permanecem menos de um ano em Porto Alegre, ocupando Porto Alegre. E nunca mais os farroupilhas retomam Porto Alegre. Essa postura de Porto Alegre, assim, não querendo mais se dobrar aos farroupilhas ou resistindo e reconhecendo o governo imperial, acaba por estimular a que Dom Pedro II, no ano de 1841, declara Porto Alegre como dá a Porto Alegre o título de Muy Leal e Valerosa. Isso inclusive consta na bandeira de Porto Alegre. Bandeira de Porto Alegre, tá? Muy Leal e Valerosa ou Valorosa, tá? Por quê? Porque ela resistiu à implantação da República Rio-Grandense e ficou ao lado do governo imperial. Esse episódio, essa postura de Porto Alegre, inclusive, suscita até hoje debates e grandes debates. E quando nós falamos na Semana Farroupilha, onde acontece em Porto Alegre o maior movimento do Estado, inclusive vamos ver aí algumas imagens do acampamento Farroupilha de Porto Alegre, algumas imagens inclusive de desfile realizado em Porto Alegre, que mostra da grandiosidade daquele evento em Porto Alegre. Nessas imagens se mostra um tanto de potencial, digamos assim, tradicionalista em Porto Alegre. Mas isso suscita por parte de alguns historiadores, alguns estudiosos, manifestações em desacordo a isso que acontece em Porto Alegre, porque dizem o seguinte: Porto Alegre nunca foi farrapa, nunca foi farroupilha, como é que estão comemorando aqui a Revolução? Tá? Eu acho que é um pouco de exagero, evidentemente, a gente respeita, mas Porto Alegre é a capital de todos os gaúchos e é lá que tem que acontecer as principais manifestações, não tem dúvida. E a Revolução Farroupilha é um momento importante para a identidade do gaúcho e isso acontece lá em Porto Alegre. Tá? Em Porto Alegre, além deste local que nós vimos aí onde acontece as comemorações da Semana Farroupilha, tá? Tem inúmeros locais maravilhosos. Porto Alegre é efetivamente uma cidade muito bonita, tem uma arquitetura fantástica. Nós temos a arquitetura em Porto Alegre, por exemplo, que vale a pena ser visitado, o Palácio Piratini, que é de 1921, a Catedral Metropolitana, que também é inaugurada em 1921, ou seja, estamos chegando no centenário dessas edificações. O Mercado Público de Porto Alegre é de 1869, esse mercado público que incendiou parte dele, agora foi reconstruído. O Museu Júlio de Castilhos, de 1903. O Museu das Artes de Porto Alegre, onde funciona o Marx, ele é um prédio de 1913. A Prefeitura de Porto Alegre, o prédio da Prefeitura de 1901. A usina do gasômetro, um monumento, um símbolo de Porto Alegre de 1928. E nós temos em Porto Alegre um parque maravilhoso, além do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, onde acontece o acampamento Farroupilha. Dentro da Estância da Harmonia, nós temos dois parques maravilhosos. O parque anexo ao Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que é o Parque da Marinha do Brasil, lindíssimo, e o Parque Farroupilha, também conhecido por Parque da Redenção.
Ele era Parque da Redenção e toma o nome de Parque Farroupilha em 1935, nas comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. Parque da Redenção porque ali era o local de concentração dos vendedores de escravos, na época da escravidão, tá? No Parque da Redenção. E hoje, oficialmente, Parque Farroupilha. Nós temos algumas praças em Porto Alegre que são maravilhosas. A Praça Marechal Deodoro, por exemplo, que fica na frente do Palácio Piratini, do Palácio Farroupilha, que é a sede da Assembleia Legislativa. Do outro lado, em frente ao Palácio Piratini, fica a sede do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Esse monumento que tem na Praça Marechal Deodoro, um monumento de Júlio de Castilhos, é um monumento magnífico, na sua constituição e nos seus elementos, nos elementos que o compõem. A Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, a Praça 15 de Novembro, no centro de Porto Alegre, são todos locais históricos, locais que valem a pena ser visitados. Porto Alegre é uma cidade extremamente arborizada, das mais arborizadas capitais brasileiras, sem nenhuma dúvida, e uma cidade que sofre com problemas de trânsito. Por quê? Porque o centro de Porto Alegre fica escorado, né, junto ao Lago Guaíba. E não há grandes possibilidades de solução para a questão do trânsito. Essa orla de Porto Alegre, aonde se pode observar o pôr do sol, dizem, mais lindo do Brasil, tá? Agora recuperada nesses últimos anos, é uma orla realmente bela. Né? E Porto Alegre não pode ficar de costas efetivamente para o seu rio, né? Porque o Lago Guaíba, também chamado de Rio Guaíba, eu sinceramente nem sei certo se sob o ponto de vista técnico me parece que é lago, mas sob o ponto de vista histórico é o Rio Guaíba, tá? E nós temos, Porto Alegre tem um hino muito legal, muito bom. Nós vamos ouvir aí um pouquinho do hino de Porto Alegre. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de lua azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Tuas mulheres são belas, têm a doçura as águas espelho delas, do Guaíba que te abraça. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de lua azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Esse é o hino de Porto Alegre. Tem inúmeras músicas dedicadas a Porto Alegre. Porto Alegre tem um jeito muito próprio, muito típico, muito interiorano em relação ao Brasil. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, que é o território brasileiro mais fronteiriço, tá? Até porque faz divisa aqui com 2 países, né? E é o último território efetivamente ocupado pelos portugueses. Repito, o Rio Grande do Sul só é ocupado pelos portugueses oficialmente em 1737. Porto Alegre tem hoje em torno de 1.400.000 habitantes. E poucas pessoas percebem que Porto Alegre tem uma área rural muito grande. Toda a zona sul de Porto Alegre, toda a região sul de Porto Alegre, em direção do Lami, em direção das praias do Lami,
e faz divisa lá com Viamão, é uma região agrícola. É uma região que tem uma boa produção agrícola, de hortifruti e granjeiros, e Porto Alegre tem uma concentração de hospedarias de cavalos muito grande, quase todas elas na zona sul de Porto Alegre. Estima-se que Porto Alegre tenha concentrados em torno de 10.000 cavalos. A grande parte em hospedarias. Claro que existem alguns arras, existem alguns potreiros, algumas chácaras, algumas estâncias menores que tem gado. Esta é a Porto Alegre, que em 26 de março comemora o seu aniversário. Aniversário que diz respeito ao ato de elevação de Porto Alegre à categoria de freguesia no ano de 1772. Voltamos a semana que vem nos Caminhos da História com mais história do nosso Rio Grande.